Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes. Gostaria de saudar de forma especial a vereadora doutora Cristina, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, da Câmara Municipal de Goiânia, que preside a sessão. O João Alves, que é coordenador-geral do Centro de Referência dos Direitos Humanos da Presidência da República, neste ato representando a ministra Maria do Rosário. Coronel Anésio Barbosa Júnior, assessor de comunicação da Polícia Militar do Estado de Goiás, representando aqui também o comandante. Senhora Maristela Alencar, que é secretária municipal de Assistência Social da Prefeitura de Goiânia. O senhor Murilo Polatti, que é delegado titular da Delegacia de Homicídios de Goiânia. A senhora Marlene Marques, assessora jurídica da Defensoria Pública da União. O delegado Deusnir Filho, que é superintendente da Polícia Civil do Estado de Goiás. Frei Marcos Sassatelli, que é vigário episcopal do Vicariato Oeste da Arquidiocese de Goiânia. O senhor Edilson de Brito, que é superintendente de Direitos Humanos da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Justiça. O senhor Nelson Antônio, que é coordenador da Pastoral de Rua dos Padres Redentoristas. O deputado estadual Mauro Ruben, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, neste ato representando a Assembleia Legislativa. Gostaria também de saudar os vereadores que estão aqui presentes, os meus amigos parlamentares aqui nesta casa, que ontem, mesmo eu indo a um ato em Brasília, inclusive para falar sobre esse assunto também, eles aprovaram aqui por unanimidade a realização dessa audiência. Eu fico muito grato, quero agradecer cada um pela defesa, pelo apoio, sabendo que esse não é um ato, uma audiência, um momento único do vereador Tairone, mas essa Casa Legislativa hoje para chamar a atenção da sociedade e para cobrar também do Executivo, Municipal, Estadual, Nacional, cobrar as providências devidas aqui neste Parlamento, na cidade de Goiânia, a gente cobrando. Gostaria de saudar todas as pessoas que estão aqui acompanhando, convidados, a imprensa que tem noticiado isso, todos que nos acompanham pela TV Câmara também, e, em especial, também gostaria de cumprimentar o pessoal do movimento Não Matarás, que é um movimento que começou já há algum tempo e que eles estão aqui presentes com a camiseta Não Matarás. E, em nome deste movimento, eu vou saudar 3 pessoas. Um é o Nelson Antônio, que eu já citei aqui, que está inclusive na mesa. O outro é o Edilson Pereira. Gostaria que ficasse em pé, Edilson. Também Edson Pereira, perdão. O Edson Pereira. Além do Edson Pereira, eu gostaria de saudar o Carlos Caetano, né, Edson, que não está presente aqui, porque teve também hoje uma mobilização em Brasília a respeito da saúde. Senhoras e senhores aqui presentes, por que eu resolvi fazer essa audiência pública? Eu resolvi fazer essa audiência pública porque é inadmissível morte da forma como está acontecendo no município de Goiânia. É inadmissível a falta de segurança da forma como está acontecendo no município de Goiânia. E essa audiência pública não tem o objetivo aqui de jogar a culpa para um ou para outro. Eu não quero aqui achar culpados. Eu quero aqui, nessa audiência pública, que essas pessoas que estão aqui proponham soluções para que este problema, que é grave, não aconteça mais. A gente precisa cuidar da vida. A vida, na minha avaliação, ela está acima de qualquer coisa, de bens materiais, acima de poder, acima de política. A vida tem que ser um patrimônio que a gente precisa cuidar. E aí a gente fala especificamente em relação aos moradores de rua, e aí eu também não gosto nem de falar moradores de rua, mas pessoas em situação de rua, porque eu acredito que eles vão sair da rua, não só da vida dessas pessoas, que motivou inclusive essa audiência, mas a vida de todas as pessoas de Goiânia, de Goiás e do Brasil. A gente precisa acabar com a onda de violência. E aí a ideia aqui é a gente saber quais são os caminhos que a gente precisa fazer para conseguir isso. E aí eu acho que a gente tem de pegar todos os aspectos, por isso que eu acho que aqui tem de se unir município e Estado e governo federal
para fazer atitudes coerentes, corretas. Por exemplo, a gente precisa saber quais são os investimentos na educação básica, o que o governo federal precisa fortalecer, qual que é o papel do Estado, qual que é o papel do município. A gente precisa saber quais são as ações de qualificação, a formação familiar, para que a gente não tenha pessoas podendo ir para a rua ou ficando em situação na vida no crack ou nas drogas. Então, eu quero fazer essa discussão. Quais são aqui as responsabilidades de cada secretaria e o que cada um propõe? A gente precisa discutir formação educacional, igual eu falei, formação do aspecto de qualificação, mas a gente precisa discutir também segurança pública. O que pode ser feito de imediato? Quais são as ações de investigação? Por exemplo, eu vi ontem na capa de jornal um questionamento, se é extermínio ou se é coincidência. E a gente não tem resposta concreta disso. Então, o objetivo dessa audiência pública não é para colocar ninguém contra a parede. O objetivo dessa audiência pública é para saber das autoridades executoras, porque todos aqui os vereadores são autoridades, mas nós vereadores queremos saber dos executores quais as ações que estão sendo tomadas. E o que a gente pode esperar. Inclusive, eu acho que ao final dessa audiência, a gente precisa saber o que tem de concreto, o que precisa ser executado. Depois eu vou pedir isso para a Câmara Municipal me apresentar o que é compromisso de cada uma das entidades que estão aqui representantes, das entidades governamentais, e, se não cumprir, talvez fazer uma comissão processante aqui para saber o que precisa ser feito, porque é inadmissível a gente aceitar esse tipo de ocorrido no município de Goiânia. E quando eu venho discutir isso, eu não venho por oportunismo, eu venho por ideologia, por compromisso, por coerência. Tanto é que a onda de mortes aconteceu nesta última semana agora, quer dizer, já vem acontecendo, mas a onda na imprensa nacional, o que veio para a mídia, foi nessa última semana. Mas eu propus isso já tem 3 semanas aqui na casa. 3 semanas que eu apresentei o requerimento para discutir isso. Esse grupo que eu citei, junto comigo, que a gente fez reunião, tem mais de 2 ou 3 meses que a gente fez uma reunião para saber o que faria. O Nelson Antônio, o Edson Pereira e o Carlos Caetano. Tanto é que é ação concreta que eu estou aqui, mostrando para todas as autoridades que estão aqui presentes, eu estou apresentando aqui mais de 20 mil assinaturas de pessoas da cidade de Goiânia que estão falando, eu não aceito mais o tratamento, a morte, o que está acontecendo com as pessoas em situação de rua. Estou trazendo aqui publicamente para mostrar a todos vocês. Então, eu acho que a gente precisa tomar uma decisão do que precisa ser feito. E eu tive o apoio dos vereadores dessa casa, estão todos unidos nessa luta, e com esse apoio a gente quer saber aqui das autoridades, como eu disse, não para colocar na parede, mas o que a gente pode ter de ações concretas para que isso seja solucionado, desde o aspecto de quando nasce, na educação infantil, no crescimento, para que daqui a 20 anos a gente não esteja mais discutindo essas mesmas coisas, esse mesmo acontecimento. Então, eu estou falando aqui, mas eu acho que a gente tem mais de ouvir. Tem momentos da vida que a gente precisa mais ouvir, inclusive para tomar decisões e encaminhamentos. Acho que os vereadores também vão querer falar, mas antes eu gostaria de escutar as pessoas que estão convidadas aqui para saber o que elas têm para dizer, o que elas podem apresentar. E a gente vai começar, inclusive, a doutora Cristina vai apresentar uma reunião que teve ontem aqui, com pessoas das pastorais, que ela inclusive me representou, para saber o que eles acham que precisa ser feito, e depois a gente ter o posicionamento aqui das autoridades do que está sendo encaminhado. Então, muito obrigado. Eu estou nessa luta. A luta é pela vida, pelo respeito às pessoas, e todas as ações que forem necessárias serem feitas para que a gente defenda o princípio básico da vida, eu farei nessa Casa Legislativa. Obrigado. Bom dia a todos os presentes. É uma satisfação muito grande recebê-los todos nessa casa. O Parlamento goianiense abre as suas portas para busca de soluções para findar essa cultura de matança em nossa sociedade e trazer segurança de fato para a nossa população, que se sente absolutamente insegura e frágil diante de acontecimentos tão brutais. Como mostrou o vídeo aí,
São várias vítimas, algumas inclusive anônimas, e que foram mortas de uma maneira absurda. E mostra aí a insegurança em que todos nós vivenciamos esses últimos dias, esses últimos meses em nossa cidade. Como o vereador Tairone colocou, ontem aconteceu aqui nessa casa uma audiência pública com a mesma temática, Não Matarás, e foi aprovado em requerimento ontem que acontecesse hoje essa sessão com mais autoridades presentes e todos os vereadores podendo participar. Eu vou resumir, então, o que aconteceu ontem e quero aqui me colocar em nome de toda a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, a qual eu presido nessa casa, mas é composta também pelo vereador Carlos Soares, pelo vereador Eudes Vigor, pelo vereador Fábio Lima, pelo vereador Misair Lemes Júnior e pelos vereadores Joãozinho Guimarães e Paulo Magalhães. Essa reunião de ontem, vou tentar resumir o que foram as propostas, para que a gente, a partir dessa discussão, e que vários que estão presentes aqui ontem, hoje também estiveram ontem, e compuseram a mesa o Frei Marcos Sassatelli, o senhor Edson Lucas Viana, o senhor Rubens Ferreira de Souza e o senhor Nelson Antônio. As conclusões a que chegamos ontem nessa audiência pública. As propostas apresentadas foram erradicação da cultura de morte da sociedade, o reconhecimento que os problemas sociais não serão solucionados com a morte e extermínio dos cidadãos, reconhecimento que estes podem estar produzindo junto à sociedade e acolhidos pelo poder público. A cultura de morte é uma banalização da vida, dos esforços pela paz e do convívio em sociedade. Existe uma necessidade urgente de fortalecer os movimentos pela vida, pela livre existência e pelos conceitos que promovam a manutenção da vida. 2. As mortes das pessoas em situação de rua não podem ser generalizadas como simples problema de drogas e tráfico de drogas. Essas mortes não podem ser vistas somente como um problema específico da polícia em combate às drogas. É necessário que cada caso seja analisado e que o resultado seja exposto e conhecido por toda a sociedade. 3. O fato da Polícia Civil negar a existência de um grupo de extermínio de pessoas em situação de rua não deve ser compreendido como uma exclusão dessa possibilidade. Até o final das investigações e elucidação de cada caso, todas as possibilidades devem ser ouvidas e as denúncias devem ser investigadas. 4. Os órgãos de investigação devem cuidar das ocorrências de pessoas em situações de rua, com o mesmo interesse de outras ocorrências similares de qualquer classe social. A sociedade se mantém apreensiva com a falta de resposta eficiente e rápida nas investigações dessas mortes. A sociedade exige agilidade e esclarecimentos imediatos dessas mortes. 5. Necessidade de um sistema integrado de dados do poder público com acessos mais eficientes. A dificuldade de identificação dessas vítimas em situação de rua mostram que o poder público é conivente com as situações que mantêm as pessoas à margem do sistema. O atendimento na saúde, nas escolas e nos órgãos de auxílio social devem ser mais eficientes na identificação e no registro dessas passagens. Do nascimento ao tratamento público, esses registros devem ser integrados. 6. A sociedade precisa se sensibilizar com a vida das pessoas em situação de rua. Vários são os fatores que promovem esses acontecimentos, da saúde física, mental, econômica, a dissolução dos núcleos familiares e falta de equipamentos sociais de apoio que facilitem este processo. 7. Necessidade de definição dos papéis da sociedade, do poder público e órgãos responsáveis.
8. Novas denúncias de violência e morte de pessoas em situação de rua são realizadas cotidianamente, sem que se tenha nenhum órgão público com conhecimento e que dê prosseguimento a esses anúncios. Inclusive, uma das propostas de minha autoria é de que essas investigações sejam concentradas, centralizadas em uma única delegacia. 9. Manutenção dos canais de comunicação e amplo diálogo entre os segmentos da organização da sociedade civil e do poder público. 10. Necessidade de promoção de campanhas sociais para uma mobilização eficiente de toda a sociedade. 11. Busca de solução dos problemas e de redução das violências nas ruas. 12. Os participantes, a conclusão aí, os participantes parabenizam a Câmara Municipal de Goiânia, em nome da vereadora doutora Cristina, que preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e que nessa audiência, então, substituiu o propositor, que foi o vereador Tairone de Martino. A Pastoral dos Povos de Rua, do Vicariato Oeste da Arquidiocese de Goiânia, entregou o documento com os seguintes pedidos tornados públicos. 1. Que na Grande Goiânia os moradores de rua sejam incluídos com a máxima urgência no sistema de proteção às pessoas ameaçadas do governo federal. E 2. Que as investigações de mortes dos moradores de rua sejam federalizadas imediatamente, que os resultados das investigações sejam públicas e amplamente divulgados e que os responsáveis sejam processados, julgados e condenados com rigor. Eu venho repetindo insistentemente na mídia, em todas as minhas apresentações públicas, que o crime que não é punido, ele é permitido. E essa cultura, ela só vai acabar quando medidas de punição realmente aconteçam e que a sociedade tome conhecimento delas. Uma audiência pública propositora e que a gente realmente possa sair daqui com soluções que façam a diferença em nossa sociedade. Muito obrigada e bem-vindo a todos.